Continuando aqui nas teorias da administração, dentro da administração científica, nós tivemos uma grande contribuição de alguém que não era teórico, né? De um empresário, né? Que se valeu das teorias da administração científica de Taylor, né? E extrapolou ao máximo, digamos, né? Henry Ford, um grande gênio, não só da indústria automobilística, mas poderíamos chamar da indústria mundial como um todo, né? O que que ele fez, né? Pegou lá os princípios de foco de tarefa do, do, do Taylor, né? Pegou os princípios de divisão do trabalho, né? E criou a produção em série, a produção em massa, né? Que revolucionou a indústria naquele momento e continua a nos ajudar a revolucionar até hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Fordismo, né, como a gente fala, né, a aplicação de Ford na sua indústria, o Fordismo, como a gente fala, muitos anos depois, né, no final do século XX ainda, a Toyota pega, né, o sistema Fordista, melhora, aperfeiçoa e cria o que a gente chama de toyotismo, né? Que o toyotismo tem base no Fordismo. Então, dentro daquela sequência que a gente sempre fala, que tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma sequência, uma consequência, tudo é causa de algo anterior, né? É consequência de uma causa anterior, né? Isso se comprovou ao longo do tempo, né? O toyotismo, que é hoje talvez um dos grandes referências de produção em massa, né? Com a utilização da produção em série de Henry Ford, mas com a agregação de produção de célula, né? Enfim, coisas que para frente foram evoluídas. Mas aqui nesse momento, a produção em série, né, de Ford, né? E ele tem uma frase ali: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez isso tão pouco se dediquem a ele. Porque ele pensou, né, nas teorias do Taylor e averigou, né, qual seria a melhor aplicabilidade no seu negócio, na sua estrutura de indústria, né, e colocou em prática. A criação do Ford T, né, do modelo Ford T, foi uma grande sacada dele naquele momento. O que ele fez? Para massificar o produto, né, o carro, a gente tem que entender que estava começando a indústria, ninguém tinha carro, era muito caro, né? O que ele fez? Ele tinha uma frase que não está aqui, mas uma célebre frase dele também, que dizia o seguinte: todos podem comprar qualquer carro que quiserem, desde que seja um Ford T preto. Parece uma brincadeira, mas o que ele fez? Ele criou um único produto, um único modelo, com uma única cor, né? Onde ele pôde, isso é lógica de produção, né? Que vocês já devem ter ouvido falar e vão estudar em algum momento junto conosco aqui, inclusive, né? Mas enfim, é a lógica de produção, né? Quando você massifica o mesmo tipo de produto, marginalmente o custo dele cai, né? Ao longo da produção, você produzir 1, 2, 10, 100, 1000 tem um custo. Você produzir 1 milhão de automóveis, 10 milhões de automóveis, o custo dele se reduz, né? E foi isso que ele fez, né? Foi fundamental essa decisão dele, essa ideia dele colocar em prática, para poder massificar a indústria, a produção do automóvel e, em consequência, o consumo do automóvel. Senão a indústria do automóvel não tinha ido para frente. Não tinha avançado, porque as pessoas não teriam dinheiro. Né? Se você produzisse lá 100 automóveis, 1000 automóveis, né? Você não teria condição de fazer uma produção com custo mais baixo e ofertar isso para o consumidor. Ou seja, a sua indústria não iria aumentar, né? Não iria crescer. A outra frase dele ali: nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Foi o que ele fez, né? Antes de Ford, né, ou antes dessa segunda fase da industrialização e da administração científica em conjunto, né? Normalmente se produzia, a mesma pessoa produzia tudo de um produto, né? Por exemplo, o sapato lá, né?
produzia a sola, o cadarço, o couro, colava, montava, né? Enfim, fazia tudo. Não, ele dividiu, né, fileiras de produção, né, produção em série, onde uma única fileira fazia a sola do sapato, a outra fileira apenas o cadarço, a outra o couro da parte da carcaça do sapato, a outra só montava, né, pegava as partes e colava, né. Então isso, ao invés de uma pessoa produzir 100 pares com muito suor, né, 100 eu acho que nem consegue, né? Eu acho que 2, 3, 10 pares no máximo, né? Eu exagerei aqui. 2 a 10 pares no máximo com muito suor por dia, né? A mesma pessoa participava de uma produção que produzia aí 500 pares por dia, por exemplo, né? Então, o ganho foi espetacular com essas, esse novo caminho aí que o Henry Ford se utilizou, pegando os princípios de Taylor, né, mas aplicando de uma maneira muito particular e muito interessante, com a sua inteligência na sua indústria. Ok? Daqui a pouco vamos continuar com a próxima videoaula.